Se você quer aprender a usar a função soma-c no Excel de maneira prática, então esse vídeo é para você. A função soma-c, como o próprio nome sugere, ela realiza uma soma com base em um critério pré-determinado. Ficou confuso? Então imagine que você tem, por exemplo, uma lista de carros de diversas cores. Nesta lista você deseja saber somente a quantidade de carros vermelhos. Então note que nesse caso você deseja fazer uma soma e tem como critério somente os carros vermelhos. Mas como fazer isso usando o Excel? A resposta é usando a função soma-c. Eu sou Hermes Santos do site exceleasy.com.br e nesse vídeo eu vou te apresentar alguns exemplos práticos para você aprender a usar essa que é uma das principais funções do Excel. Vamos nessa? Então, para começar, como que funciona a função soma-c do Excel? A função soma-c, ela realiza somas no Excel de acordo com um critério pré-definido pelo usuário. Por exemplo, você pode somar as vendas realizadas pelo vendedor João, somar somente os carros da cor azul de uma lista, somar somente os produtos abaixo ou acima de um determinado valor e assim por diante. A sintaxe da função soma-c é igual, soma-c, intervalo, ponto e vírgula, critérios, ponto e vírgula, intervalo, soma, onde intervalo é um argumento obrigatório, ele representa o intervalo de células que você deseja calcular por critérios. Critérios também é um argumento obrigatório, eles podem ser representados por números, expressão, referência de célula, texto ou função. Eles são basicamente os critérios escolhidos para serem somados. E aí, caso os critérios estejam em formato de texto, ou caso eles incluem algum símbolo lógico ou matemático, eles devem estar entre aspas duplas dentro da função soma-c. E aí, caso os critérios forem números, as aspas duplas elas não serão necessárias. E por fim, o argumento intervalo soma é um argumento opcional e ele representa o intervalo de células que contém os valores a serem somados. Bom, e como todo aprendizado no Excel, para que você possa realmente aprender a usar a função soma-c, é necessário praticar. E por isso eu separei alguns exemplos práticos para que você possa entender melhor essa função e passar a utilizá-la. Exemplo número 1. Somar vendas de um determinado vendedor. Então nesse primeiro exemplo eu tenho aqui uma tabela com as vendas de 3 vendedores, Pedro, Paulo e João, e as suas respectivas vendas. Note que cada vendedor realizou mais de uma venda. Eu preciso saber o total de vendas somente do vendedor João. Portanto, esse é o nosso critério para soma. Para isso, eu vou usar aqui a função soma-c da seguinte maneira. Igual, soma-c, abre parênteses, o intervalo será a minha lista que contém os nomes dos vendedores, neste caso A2 a A8, ponto e vírgula, o critério é o vendedor João, então eu insiro aqui o nome dele aqui na fórmula, entre aspas duplas. Ponto e vírgula, o intervalo da soma será o intervalo que contém os valores a serem somados, ou seja, B2 a B8. E aí, basta fechar parênteses e teclar Enter. Então, observe que eu estou instruindo o Excel para somar todos os valores de B2 a B8 que correspondam apenas ao vendedor João, conforme ele está especificado aqui em A2 a A8. Exemplo número 2. Somar vendas maiores do que. Usando aqui o mesmo exemplo citado anteriormente, agora suponha que você deseja somar somente as vendas que forem maiores do que R$ 400. Ou seja, por algum motivo eu quero identificar todas as vendas acima de R$ 400 e somá-las. Para isso, eu posso usar aqui a seguinte fórmula. Igual, soma-c, abre parênteses, o intervalo será a minha lista que contém os valores, o critério será maior do que 400, então eu posso especificar desta maneira, e aí para finalizar basta fechar parênteses e teclar Enter. Então note que eu estou dizendo para o Excel para ele somar todos os valores dentro do intervalo de B2 a B8, mas somente os valores que forem maiores do que 400. Exemplo número 3. Função soma-c com intervalo nomeado. Você também pode usar um intervalo nomeado aí na função soma-c. O intervalo nomeado é basicamente um nome para descrever um intervalo de células. Então nesse exemplo aqui, eu tenho uma lista de funcionários e as suas respectivas idades. E aí observe que eu nomeei o intervalo da coluna idade com o nome idade. Deste modo, se eu quiser, por exemplo, somar as idades maiores do que 30, então eu posso usar o intervalo nomeado da seguinte maneira. Igual, soma-c, abre parênteses,
idade, ponto e vírgula, maior do que 30. E aí eu fecho parênteses e teclo Enter. Exemplo número 4, calculando o saldo em estoque. A função soma-C ela também pode ser uma importante aliada para a criação de controle de estoque no Excel. Para você entender como isso é possível, então observe nesse caso, onde eu tenho 3 tabelas, que são entrada, que é a tabela onde será registrada a entrada de produtos no estoque, ou seja, tudo que uma loja comprar para revender. Saída é a tabela onde será registrada as saídas de estoque, ou seja, tudo que for vendido na loja. E eu tenho aqui também a tabela estoque, que é a tabela onde será registrado o saldo de produtos no estoque, ou seja, os produtos adquiridos menos os produtos vendidos. Então observe que a coluna quantidade em estoque ela está em branco. É nesse campo aqui que eu vou inserir a função soma-C para calcular o saldo de estoque. Eu vou calcular da seguinte maneira: igual, soma-C, abre parênteses, o intervalo será toda a minha tabela de entrada, ponto e vírgula, o critério será o código do produto, então eu seleciono ele aqui na minha tabela de saldo, ponto e vírgula, e o intervalo da soma será a coluna quantidade, aqui na tabela de entrada. Agora eu vou fechar parênteses e eu vou inserir aqui o sinal de menos. Agora eu uso novamente a função soma-C, onde o intervalo será a minha tabela saída, ponto e vírgula, o critério será o código, ponto e vírgula, e o intervalo da soma será a coluna que contém os valores de entrada. Para finalizar, eu fecho parênteses e teclo Enter. Em outras palavras, eu estou dizendo para o Excel para ele somar todas as entradas dos produtos com o código 10 e depois subtrair pela soma de todas as saídas do produto com o código 10. O resultado será o saldo de estoque. E aí, para eu arrastar a fórmula, eu preciso travar primeiro as referências de células das tabelas de entrada e saída dessa fórmula. E aí agora eu posso arrastar para as demais linhas para conferir o saldo dos demais produtos. Exemplo número 5. Excluindo um critério na soma. Se você precisa excluir um determinado critério de uma soma, então a função soma-C também pode ser bem útil. Para isso, basta usar o comando de exceção, ou seja, o sinal diferente de, para você somar todos os valores, exceto aqueles que estiverem contidos neste critério. Então, para você entender melhor, nesse quinto exemplo, eu tenho aqui uma tabela com faturamentos mensais do primeiro semestre. Nesse caso, eu quero somar todos os meses, exceto o mês de abril. Para isso, basta usar a função soma-C da seguinte maneira: igual, soma-C, abre parênteses. Então, o intervalo será a coluna que contém os meses, ponto e vírgula. O critério será tudo que for diferente do mês de abril, ponto e vírgula. E o intervalo da soma será a coluna de faturamento. Para finalizar, basta fechar parênteses e teclar Enter. E aí note que você terá a soma do faturamento de todos os meses, exceto do mês de abril. Então essa foi a dica de hoje. Comente aí abaixo se você já conhecia essas possibilidades de uso da função soma-C. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like e se inscreva no canal para continuar conferindo mais dicas de Excel como essa. Eu fico por aqui, um abraço e até a próxima.